Fala comigo, tropa! Tá começando mais um na cara do gol. Hoje vamos focar mais uma vez na Champions League e também na Libertadores e Copa Sul-Americana. Cara, tá sendo excelente essa semana com essa quantidade de jogos, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira pela manhã. E cara, na terça-feira, na nossa terça, e eu comentei aqui, eu fiz um vídeo pra vocês, foi um dia incrível. Foram 6 greens e apenas 2 reds. Um dia extremamente lucrativo, irmão. Se você me acompanha aqui no YouTube, eu tenho certeza, e me seguiu, eu tenho certeza que você vai lucrar. Inclusive, falando sobre assertividade, o seu foco tem que ser justamente nela, né? Na assertividade. Nesses 6 greens e 3 reds, eu simplesmente lucrei mais de uma unidade. Para você ter ideia, com assertividade de 3 greens para um red, trabalhando com odds ali 1,60, ou seja, uma odds que muitos falam, é uma odds baixa. Mas se você trabalha com essa odds 1,60 e tem 3 greens e um red, significa que você teve de lucro ali 0,80 unidades. Totalizando isso, fazendo isso todos os dias, 3 greens e um red, você vai ter no mês 24 unidades. 24 unidades, se você aposta R$100 por mês, você lucraria mais de R$2.400. Isso de lucro, irmão, é mais de um salário mínimo. Aí você se pergunta, pô Marcão, mas como é que eu vou ter uma assertividade como essa? Se liga só, até sexta-feira, é isso mesmo, até amanhã, você está vendo esse vídeo aqui na quinta, até amanhã o Clube dos 5% está gratuito. É isso mesmo, você pode entrar de forma gratuita. Aqui na descrição eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você ter acesso ao clube gratuito, sem tirar R$1 do seu bolso, tá? Clica agora no link, entra no Clube dos 5% e tem acesso a todas as minhas apostas de pré-jogo, no ao vivo, a curso de controle emocional, a curso de gestão de banca, a métodos de fora para você aumentar sua banca fora do mercado esportivo. Então, assim, é um curso, é um clube realmente completo para tudo que você precisa para lucrar aqui dentro do mercado das apostas esportivas. Então, entra agora, beleza? Clica agora, para agora esse vídeo, clica logo para você entrar no Clube dos 5% e depois volta para esse vídeo, tá? E vamos embora aqui, já vou começar com Champions League. Vamos embora. Galera, o primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é o jogo do Feyenoord contra a equipe do Bayer Leverkusen, tá? Obviamente, são duas equipes que a gente não costuma ver tanto aqui na Liga dos Campeões, né? Mas que estará. E no caso do Leverkusen, fez uma temporada simplesmente absurda, né, a temporada passada, onde eles só perderam um jogo que foi na final da Liga Europa contra a Atalanta, foi campeão da Bundesliga, campeão da Copa da Alemanha. Cara, foi uma temporada realmente mágica, tá? Foi uma temporada de Bayern de Munique dessa equipe do Leverkusen. E chega forte, obviamente, aqui contra o Feyenoord. Feyenoord é uma boa equipe, mas qual é o problema, o grande problema do Feyenoord? É a sua defesa. Cara, os times da Holanda são times bem ofensivos, têm um DNA bem ofensivo, isso desde a época de Cruyff, né? Só que o grande problema desses times sempre são o seu sistema defensivo, que é muito exposto pelo estilo de jogo. O PSV, por exemplo, nessa terça-feira, o PSV tomou 3-0 da Juventus, entendeu? O PSV. Ah, criou grandes oportunidades? Criou, mas na hora de se defender, se defende mal. E o Leverkusen é um time que contra-ataca muito bem, que tem uma transição muito rápida. Por isso que eu gosto sim de olhar para o cenário de empate anula para o Leverkusen para um pré-jogo, tá? Eu gosto de utilizar essa odds aqui numa duplinha. Eu gosto sim, dependendo de como esteja o jogo, de pensar numa possível vitória do Leverkusen, mas pelo jogo ser fora de casa e ser uma volta do Leverkusen para uma Champions League, eu prefiro não atuar, eu prefiro o empate anula. E eu vejo também um jogo favorável para gols. Está pagando um pouco aqui, mas dá para esperar no ao vivo, dá para olhar para o cenário de gol HT também. Eu acredito que vai ser um jogo bem aberto, tá? Eu acredito que vai ser um jogo bem aberto. Ambos os times têm uma média em seus jogos de gol muito alta. No caso do Feyenoord aqui, nesse início de temporada, nesses últimos 10 jogos, uma média de quase 4 gols por jogo. É uma média muito alta. O Leverkusen é uma média de 3 gols por jogo. Então, mercado de gols e empate anula Leverkusen, eu vejo com bons olhos aqui para esse confronto, tá? Continuando aqui, nós temos Estrela Vermelha contra o Benfica. E nesse caso, cara, eu não tenho nenhuma recomendação para o pré-jogo, mas eu estarei de olho em 3 mercados, que é o mercado de ambos marcam, o mercado de Gol HT e o mercado do acima de 1,5, tá? Mas eu não tenho nenhuma recomendação aqui para pré-jogo, vou trabalhar somente no ao vivo o mercado de gols, por quê? O Benfica, ele tá passando por uma reformulação, né? O Benfica perdeu muitos jogadores, mudou de técnico, então assim, o Benfica tá passando por uma reformulação muito grande. Então ainda não é um time muito confiável. É um time que está sofrendo muitos gols, mas é um time também que está fazendo muitos gols. Mas a gente está falando de um campeonato português.
O Estrela Vermelha é uma equipe que às vezes até aparece na Champions League. É um time que dentro de casa costuma fazer um caldeirão ali, a torcida tem muito impacto. No seu campeonato, no campeonato sérvio, é o melhor time disparado, é um time que massacra os times da Sérvia, mas nesse caso aqui contra o Benfica é outra parada, irmão. É outra parada. Se fosse o jogo do Benfica jogando dentro de casa, sem sombra de dúvida eu estaria a favor do Benfica. Por ser fora de casa e estreia de Champions, eu prefiro segurar, esperar o ao vivo para poder tomar decisões, tá? Só mostrando para vocês, a média de gols é bem alta em relação a esses times, tá? Em 80% dos jogos aconteceu o acima de 1,5 e em 70% dos jogos do Estrela Vermelha e 80% dos jogos do Benfica aconteceu pelo menos um gol no primeiro tempo. Por isso que são os dois mercados que eu gosto bastante, que eu estarei de olho, tá? Principalmente o gol no primeiro tempo, dependendo de como inicia o jogo, e o acima de 1,5, porém no ao vivo. Mônaco e Barcelona. Eu já comentei aqui nos vídeos anteriores falando da Champions. E, cara, o Barcelona hoje, junto com o City, o Bayern de Munique, o PSG também está muito bem, mas coloca o PSG numa prateleira mais embaixo. Mas essas três equipes, Bayern, City e Barcelona, tá tendo um desempenho absurdo nesse início de temporada. Eles venceram todos os jogos e venceram com autoridade. No caso do Barcelona, aplicando goleadas. Né? No caso do Barcelona, a gente tem o Rafinha jogando muito, Yamal jogando muito, Lewandowski jogando muito e Dani Olmo, que chegou agora, também jogando muito. Ambos com muitos gols e muitas assistências. Para esse jogo aqui, o Barcelona não vai contar com o Dani Olmo, porque se machucou e vai ficar 4 a 5 semanas fora. Né? Provavelmente só vai voltar contra o Bayern de Munique ou contra o Real Madrid. Então, uma perda muito grande, muito forte aqui para o Barcelona, que esse quarteto vinha funcionando muito bem, né? Com o Pedro vindo ali de trás. Então, assim, o Barcelona pode sentir isso aí, tá? Mesmo assim, eu vejo um Barcelona superior comparado com o Mônaco. Eles fizeram um jogo de pré-temporada e o Barcelona perdeu no Estádio Olímpico, mas ali foi um jogo que não valia nada, o Barcelona não estava nem aí. Para esse jogo eu vejo um certo favoritismo do Barcelona. E eu gosto sim de observar, de olhar para o empate anula Barcelona, tá? Eu vejo com bons olhos esse empate anula Barcelona, pelo que o time vem atuando, pela pressão na saída de bola, pela transição rápida, né? Pela intensidade que a equipe vem tendo em seus jogos. E o Mônaco é um time bom, mas é um time defensivamente fraco para o campeonato europeu, né? Olhando para o francês, não. Obviamente ele vai sobressair sobre várias equipes no francês. Mas quando traz para a Europa, contra os grandes times da Europa, é um time defensivamente muito fraco, é um time ainda muito limitado. Então eu acredito que esse empate anula seja uma excelente opção, tá? Outras opções que eu estarei de olho nesse confronto é o mercado de gols, porque são duas equipes bem ofensivas e de transição muito rápida. Então, os jogos do Barcelona têm acontecido muitos gols, né? O Barcelona, inclusive, tem goleado. 90% dos jogos do Barcelona aconteceu gol no primeiro tempo e 100% dos jogos aconteceu acima de 1,5. Então, no ao vivo, dependendo de como esteja o jogo, eu vou estar de olho nesse gol HT, obviamente com a cotação melhor, maior, e dependendo como está o jogo, né? E vou estar de olho também no acima de 1,5 durante o jogo, dependendo também de como esteja, tá? Mas eu gosto desses três cenários. Empate anula, gol no primeiro tempo e acima de 1,5. Eu gosto dessas três opções que você pode sim utilizar também no pré-jogo. No caso do mercado de gols, eu prefiro utilizar no ao vivo para pegar cotações melhores, já que a cotação está muito esmagada aqui, tá? Mas eu vejo um jogo muito favorável aí para o Barça. Os outros jogos são jogos equilibrados, né? Nós temos o Atlético de Madrid contra o Leipzig. O Atlético de Madrid ainda não está me passando tanta confiança e o Leipzig é um time que pode surpreender, né? Perdeu o Dani Olmo, mas mesmo assim é um time muito bom, com o Xavi Simon, o Openda, o Sesco, né? É um time muito bom, mas o Atlético de Madrid vai jogar em casa e a gente sabe da força do Atlético de Madrid dentro de casa, né? Mas é um jogo que eu ainda tenho minhas dúvidas, é um jogo que ainda... eu tenho dúvidas em relação aos dois times, né? O Atlético de Madrid é um time que ainda não me convenceu, mesmo com as novas contratações que são bons jogadores, mas é um time que, por exemplo, venceu agora o Valência de 3-0, venceu o Atlético Bilbao por 1-0, mas empatou com o Espanhol mesmo, amassando o Espanhol, né? Ganhou do Girona, empatou com o Villarreal. É um time ainda que eu tenho dúvidas. A mesma coisa do Leipzig, que empatou com o União Berlim agora no último jogo, onde perdeu o pênalti e tudo mais, mas venceu o Leverkusen, venceu o Bochum. Então, assim, cara, são dois times que ainda eu tenho muitas dúvidas por estar no início de temporada, tá? Gostaria, obviamente, eu acredito que o Atlético de Madrid deva vencer o jogo, é favorito, mas o Leipzig é um time que pode surpreender, por isso que eu não recomendo absolutamente nada para pré-jogo aqui, tá? Brest e Sturm Graz também são duas equipes que não estão habituadas a jogar Champions League, né? A gente tem que ver como é que vai se comportar dentro da Champions League, não dá pra gente prever muita coisa aqui. E Atalanta
E Arsenal também eu vejo um jogo que o Atalanta pode surpreender nesse confronto. O Arsenal ainda com muitos lesionados, sem o Odegaard fica muito difícil. O Arsenal que venceu o Tottenham agora no final de semana, mas foi uma vitória que não me convenceu. O Arsenal não jogou bem contra o Tottenham, mas conseguiu o gol do Gabriel Magalhães, conseguiu sair com a vitória. Então esse é o Arsenal sem alguns jogadores. O Martinelli ainda não vem jogando muito bem. O Saka oscilando bastante, né? Tem um Havertz ali na frente que não é um cara muito confiável. Sem o Odegaard, o time perde muito, muito mesmo, tá? Tá sem o Calafiori. Então, assim, são muitos lesionados, o Arsenal, e o jogo contra o Tottenham me deixou um pouco com o pé atrás, tá? Eles não jogaram realmente bem, mas acabou saindo com a vitória. Esse jogo aqui, para mim, a Atalanta pode surpreender. Atalanta, os jogos de Atalanta sempre são favoráveis para gols, né? Tem uma média de gols muito alta, tanto de gols marcados quanto de gols sofridos, mas o Arsenal não é um time que sofre tantos gols. Pelo contrário, o Arsenal é um time que se defende muito bem. Talvez seja até mesmo a melhor defesa da Premier League, melhor defesa, inclusive, do que o City, né? O Arsenal, para mim, se defende melhor do que o City. Tem mais a bola. E a Atalanta já é um time muito kamikaze, já é um time que vai para cima com força máxima. Então, assim, até para o mercado de gols é muito difícil a gente apostar, ainda mais com o Arsenal sem Odegaard e se defendendo muito bem nesse confronto. Por isso que é um confronto que eu fico de fora, tá? Só para vocês contextualizando, para vocês entenderem o porquê eu vou ficar de fora. Na Libertadores nós temos Mengão contra a equipe do Peñarol. Cara, o Flamengo precisa fazer o resultado dentro de casa, porque sabe que lá no Uruguai o bicho vai pegar, né, irmão? A torcida vai apoiar bastante, o bicho vai pegar. Então, assim, o Flamengo precisa fazer o resultado dentro de casa, mas tem muitas lesões, né? O Flamengo sofre com essas lesões. O Peñarol vai buscar levar o jogo para dentro de casa, então acredito num Peñarol mais fechado. O Flamengo propondo, obviamente, mais jogo. O Flamengo, mesmo com as lesões, é ainda um time muito forte. As lesões são principalmente ali no ataque. O Luiz Araújo saiu machucado. Mesmo assim, o Flamengo contra o Vasco dominou o jogo, jogou muito bem, foi melhor, fez o gol, mas infelizmente acabou tomando o gol no final. Infelicidade mesmo, velho. Eu vi até, inclusive, alguns flamenguistas criticando o Flamengo, né, que empatou com o Vasco. Cara, sem resenha, esse é um jogo que a gente, flamenguista, não pode nem criticar. Eu sou flamenguista, a gente não pode criticar o Flamengo, não, mano. O Flamengo pressionou o jogo do início ao fim. O Flamengo teve as melhores oportunidades, criou chance pra caramba, 2 bolas na trave. Assim, foi infelicidade realmente não ter feito mais gols no Vasco. Entendeu? Conseguiu fazer o gol e, numa fragilidade ali nos 88 minutos, tomou gol. Infelizmente, sabe? Foi total infelicidade. O Vasco não tinha criado absolutamente nada durante todo o jogo. A única chance que teve, conseguiu fazer o gol. Então, esse jogo contra o Peñarol, dentro de casa, o Flamengo sabe que precisa do resultado. Então, obviamente, eu gosto de estar a favor da vitória do Flamengo, tá? Acredito que o Flamengo vença. E pela postura que a equipe do Peñarol deve adotar, que é uma postura mais defensiva, eu acredito também que o Flamengo vai cobrar mais escanteios. Dentro de casa, nos últimos 10 jogos, o Flamengo em 80% dos jogos, ou seja, em 8 dos 10 jogos, o Flamengo teve mais cantos do que os seus adversários, tá? E eu acredito que isso deva se repetir aqui, justamente porque mesmo perdendo por 1-0, eu acredito que o Peñarol ainda vai continuar fechado para levar a decisão para dentro de casa. Né? O Peñarol saindo daqui com apenas um gol tomado, acredito que vai ser uma boa. Libertad e Cruzeiro é um jogo, galera, que como o Cruzeiro vai jogar fora de casa, para mim é muito complicado apostar, vou trabalhar somente ao vivo. E Atlético Paranaense e Racing, eu gosto de estar de olho no gol do Atlético Paranaense, tá? Para o Atlético Paranaense pelo menos marcar um gol, para mim é a melhor opção, né? Trazendo aqui para a média de gols o Atlético Paranaense dentro de casa. Dentro de casa tem uma média de gols marcados muito grande. Nos últimos 10 jogos, em apenas 2 eles não conseguiram marcar. Aqui eu não sei se vai sair com a vitória, para mim é um jogo muito difícil, o Racing é uma equipe muito tradicional, realmente não sei se vai sair com essa vitória, mas pelo menos marcar um gol eu acredito que vai, tá? E como eu falei, o Atlético Paranaense em seus jogos dentro de casa é muito difícil eles não marcarem gol, tá? Se a gente pegar aqui os últimos 5 jogos, marcou gol contra o Fortaleza, marcou gol contra o Vasco, aí não marcou contra o Palmeiras, marcou gol contra o Juventude, marcou gol contra o Belgrano. Eles são um time que costuma marcar muito gol por ser muito ofensivo. E o Racing, jogando fora de casa, tomou gol do Tucumã, aí ganhou do New. É porque aqui tá levando em consideração o Campeonato Argentino, que é muito fraco, né, velho? Então não tem nem como levar em consideração isso aqui, tá? Mas, realmente, o gol do Atlético Paranaense pra mim é uma boa, beleza? Galera, tamo junto, vamos pra cima. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar pra você entrar no Clube dos 5% gratuito até amanhã, tá? Vamos embora.